Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Escrita Criativa e meu nome é Thiago Novaes. Eu vou falar hoje sobre um tema delicado e é sobre a própria delicadeza do ato de escrever. Para muitas pessoas, escrever é algo que provoca vergonha, que provoca timidez. Ou seja, muita gente me diz: Thiago, eu tenho vergonha de mostrar aquilo que eu escrevo, né? Por dois motivos, basicamente. Em primeiro lugar, porque às vezes aquilo que eu escrevo revela segredos sobre mim e sobre pessoas que eu amo, que eu estimo, pessoas que são próximas a mim, ou pessoas que de alguma forma são próximas a outras pessoas que eu estimo. Ou seja, existe aí um imbricamento, existem segredos a serem revelados e eu vou, por meio da minha ficção, revelar esses segredos, e isso produz vergonha, produz timidez, né? Tanto para coisas que são difíceis de confessar, quanto para outras coisas que eu sinto necessidade de dizer, eu sinto necessidade de relatar, mas são muito duras, às vezes são temas delicados, né? E um membro da minha família pode se enxergar ali naquele texto e se ofender, e como que fica isso, né? E eu acho que tem um segundo, né, uma segunda razão de uma vergonha de um constrangimento, que é: bom, muitas vezes eu estou escrevendo, eu estou dando o melhor de mim, né? E o motivo da vergonha é que o melhor não seja bom o suficiente. Então, eu acho que é uma causa, é um provocador diferente, né? Esse de que eu estou escrevendo algo, esse algo não vai ser suficiente, vamos dizer, para agradar o leitor, para capturar o leitor na leitura e tal. Muitas vezes não, em geral vamos dizer, existe uma distância aí, né? Quanto melhor o texto que se revela, o texto que se desdobra, é um texto que se abre para o segredo, né? Para uma relação mais genuína e íntima de coisas que são difíceis de revelar, é um texto que vai atrair, vai agradar mais os seus leitores. Então, em geral, essas vergonhas são excludentes. Elas andam juntas, mas na prática elas seriam excludentes. Bom, tem um caso, uma anedota engraçada. Eu atendi em consultório, sou formado em psicologia e tinha um consultório de psicanálise, né? E na primeira sessão de que eu atendi uma senhora, ela disse para mim, quer dizer, eu falei para ela, falei: bom, na verdade a gente tem que trabalhar, o modo como a gente trabalha, você pode se sentar e associar livremente, falar das coisas que te ocorrem, né? Coisas que você pode achar banais e outras coisas que muitas vezes você não vai ter muita vontade de dizer e pode até ter vergonha de dizer, mas aqui é um espaço para você dizer essas coisas, de você apresentar essas coisas. Então, ou seja, foi um convite muito clássico, né, psicanalítico, de associação livre. E essa paciente ficou indignada. Ela ficou furiosa. No momento que eu fiz essa proposta, esse convite, ela reagiu como se eu estivesse falando para ela tirar a roupa naquele momento. E, de alguma maneira, quando eu levei isso na supervisão, quando eu conversei sobre esse caso com uma psicanalista mais experiente do que eu na época, ela disse: olha, esse convite, de fato, foi um convite indiscreto que eu fiz para a paciente, né? Ou seja, associar livremente não é algo que se dê tão facilmente. E, em geral, a literatura é esse lugar, né? A literatura é o lugar de tudo que não tem lugar. Se eu tenho vontade de escrever ficção, muitas vezes a ficção ela é o destino para tudo aquilo que não encontrou destino em outros lugares. O último recurso pode ser a literatura, né? Sem sair da psicanálise, é curioso pensar que existe um texto de um ensaio chamado Escritor e a Fantasia. Tem várias traduções possíveis, os escritores criativos e seus devaneios, etc. Enfim, você pode procurar do começo do século XX esse texto, esse artigo, onde o Freud, tentando investigar qual que é a razão pela qual a literatura comove os seus leitores, o Freud chega a essa conclusão de que o escritor é aquele que revela os segredos de todos, né? Ou seja, é aquele
que libera, vamos dizer, uma tensão, ou seja, descarrega uma tensão que se dá pelo de um afrouxamento do recalque, ou seja, eu tenho alguma coisa que está muito presa, tenho uma vergonha que está ali contida, né? E eu desato essa vergonha, né? Então, quando eu leio esse texto, eu me reconheço nesse texto, né? Eu vejo como eu posso ser ridículo, eu legitimo um pouco o ridículo, eu legitimo a vergonha, eu legitimo o erro, eu legitimo o desejo que não tem cabimento, ou seja, eu legitimo coisas que são humanas, né? E que são as nossas faltas, são as nossas falhas, né? É essa uma das grandes funções da literatura, e isso talvez seja um dos motivos pelos quais os leitores ficam agarrados ali à obra, porque eles, puxa vida, porque eles se realizam nos segredos que uma obra literária revela. Eu acho que é interessante porque a gente tem 3 atenuantes. Eu acho que se você sente muita vergonha de escrever, eu acho que eu tenho 3 atenuantes para te oferecer. Não são uma solução definitiva, obviamente que não, você vai ter que trabalhar isso. Mas eu acho que o primeiro atenuante é esse, não é? Pensar que os seus segredos não são só seus, né? E que embora é uma pergunta muito comum essa. Meu cachorro está se coçando. Então ele faz assim, você está ouvindo meu cãozinho Milo se coçando. Milo, vem cá. Vem cá. É isso, os nossos segredos, eles são coletivos. Eles não são só nossos, eles são os segredos da humanidade. Então, de alguma maneira, embora uma das perguntas clássicas, é aí que eu tinha parado, seja... de onde você tira? Isso aconteceu mesmo, né? Na verdade, as pessoas não estão tão interessadas nisso. Elas não estão tão interessadas nas nossas vidas como autoras e como autores. Elas estão interessadas realmente se a obra é boa, realizando as nossas fantasias, realizando os nossos segredos, apresentando esses segredos, fazendo com que a gente ria de nós mesmos. Existe um segundo atenuante aí, que é o caso de que a gente descobre que o inconsciente trabalha na nossa escrita, e que muitas vezes a voz que está sendo narrada na história não é a voz daquele sujeito que escreve, ou seja, existe uma voz, existe um sujeito do inconsciente, e eu sou muitos, eu encarno muitos, e muitas dessas vozes, elas não são pessoais, elas são impessoais, elas são outras pessoas, elas são outras personificações. Então eu tenho que, de alguma forma, poder incorporar ou poder assumir essas muitas encarnações que eu vivo como autor e como autor, né? E eu acho que, em terceiro lugar, o grande atenuante é o fato de que, poxa, você está escrevendo ficção, né? Ou seja, você pode contar a verdade por trás da mentira, você pode disfarçar essa verdade, você pode confundir pessoas, misturar elementos do mesmo personagem, trazer o que é teu e colocar em alguém de outro gênero, de outra profissão, de outra idade. Ou seja, você pode embaralhar as cartas, né? E você pode brincar com essa ficção. Isso te ajuda, muito provavelmente, a contar a verdade. Muitas vezes essa é uma mentira que te ajuda a contar a verdade. Eu acho que essa é a grande mentira verdadeira da ficção, não é? Você tem, vamos dizer, a literatura para te proteger. Então é a literatura que vai te ajudar a contar esses segredos. A literatura não devia ser, vamos dizer, você não está aí para lavar roupa suja, né? Para fazer um ajuste de contas, a não ser que de fato tua escrita seja uma escrita de testemunha, de denúncia, onde você precisa de fato dar os nomes aos bois e falar dos seus crimes e de quem que são os perpetradores desses crimes. No caso, por exemplo, ou seja, de uma literatura do século XX, do século XXI, que se pretende contar a dor e contar uma miséria, ou seja, ser o testemunho de uma vida, né? Mas com essa exceção, né, a literatura não está aí para ser um ajuste de contas, né? Porque ela seria talvez muito estereotipada, muito maniqueísta,
né? Ela colocaria, vamos dizer, o bem de um lado, o mal de outro. As coisas são muito mais turvas e muito mais complexas do que essa esquematização das coisas, né? Aquela paciente para quem eu fiz há muitos anos atrás um convite indecoroso de associação livre, ela não voltou mais para a sessão seguinte, ela nunca mais apareceu, ela não fez o processo, ela não fez o trabalho, né? Eu acho que cabe a cada um tomar essa escolha, é uma escolha de cada um, né, de superar ou não os escrúpulos em nome de uma versão mais integral e mais inteira, né, das coisas e de nós mesmos. É isso, um grande abraço e até mais. Tchau!